Senhor presidente e caros colegas da mesa e mais ouvintes, assistentes, boa tarde. Eu gostaria dessa tarde aqui levantar uma questão que diz respeito, não é a água da Pavuna não, o problema existente que tem a CAGES com a Pacatuba, com a Monguba e toda a Pacatuba. E você não gerenciado. Então eu queria só nessa questão, porque o Fábio, ele pegou aí um processo quando foi suspenso o pagamento da água da Pacatuba, né? E ele pegou esse processo e foi na minha casa, mostrando o processo. Eu acho sem saber como era que agia, e eu dei todas as informações que ele deveria procurar o Ministério Público para saber qual foi o procedimento que a juíza determinou, a promotora, melhor dizendo, na época que suspendeu o pagamento da água da Pavuna, onde eu acho que eu não estava aqui nessa casa, que foi em 2010, 2009, não sei, e que eu saí em 2008, né, e retornei, foi na época da SEMA, né, estava aqui. Ele está levantando questionamento, eu repassei tudo para ele, procure o Ministério Público, procure a Secretaria de Saúde, onde ele podia pegar o resultado da água da Pavuna, da qualidade da água, que é feito todos os meses, tanto da Pacatuba e Pavuna, é feito Pacatuba e Pavuna, para poder se discutir a questão e ver o processo. O processo que determina que suspende o pagamento da água da Pacatuba e Monguba, a gente não sabe se o processo também ele ia valer para a Pavuna e para o Gereissado, porque no processo, ele falando para mim, ele disse que é todo o município, mas só quem deixou de pagar água foi a Pacatuba e a Monguba. Eu passei todas as informações para ele, ajudei ele fazer o procedimento, ir no fórum, ir na Secretaria de Saúde, pegar as informações que depois trazer para esta casa aqui, para que os vereadores, aqui nós debatemos sobre o assunto, para que a gente pudesse fazer um trabalho mais forte, com certeza rever essas questões. E ele veio aqui para Pacatuba, e eu fiquei pensando que é um problema muito sério, uma coisa que a gente é muito cobrado, questão da água da Pacatuba e dos bairros onde a gente mora. E eu vim também para a Secretaria de Saúde. Quando eu cheguei, fiquei lá para poder conversar com o pessoal, saber a qualidade da água da Pavuna atualmente. E ele chegou os papéis na mão, e eu me sentei ali, e tinha muita gente sentada lá no parapeito, ali da secretaria. E ele que chegou, ele disse, olha, eu falei com o promotor tal, não sei o quê. E você, vereador, você não se preocupou com isso. Aí também eu não achei bom o testamento dele dizer isso, porque aquela história, você vê a cobra andando, você tem que olhar para o chão para ter cuidado para não pisar nela, que ela morte. E você der uma asa à cobra, ele voa, aí, meu amigo, é complicado. Por isso que eu digo, eu fiz tudo, ensinei como é que fazia, e disse que nós acompanhávamos aqui quando ele chegasse aqui com o documento. E ele simplesmente trabalha para conseguir uma coisa, mas também para derrubar os outros. E eu queria continuar a questão que ele continuou. Chegou na Pavuna, ele reuniu a comunidade, convocou, botou o carro-som, fez convite nas casas, e eu fui para a reunião. Eu fui para a reunião, porque eu acho que é uma obrigação nossa, e minha também, interesse meu também, ver aquela questão da água da Pavuna, nem só da Pavuna, toda a Pacatuba. E na reunião, eu falei, ele me deu lá a oportunidade, tinha umas 40, 50 pessoas só. E naquele momento, eu falei do questionamento passado, da forma que ele tratou, que ele me tratou, e ele foi mais longe. Ele botou na cabeça do povo que a Pavuna não era para pagar água,
nesse tempo passado, onde eu não estava nem para casa, nem para eu não estava sendo vereador aqui no questionamento da água da Pavuna. Mas ele pegou o microfone novamente e ele disse, para resolver esse problema aqui, eu não preciso de vereador, eu não preciso de Câmara Municipal, nem se a passada não resolveu, a presente também não resolveu não, quem resolveu sou eu. Eu quero apenas que os moradores peguem o relatório de 2010 e 2009 para cá e peguem na minha mão, porque eu tenho um advogado, eu e o advogado vamos resolver isso. Inclusive, né, eu conversei com o vereador Edileno, né, respeito ao advogado, mas com certeza o Edileno também não autorizou o advogado trabalhar com esse rapaz, essa questão. Então eu queria deixar aqui essa questão, porque ele atingiu a Câmara Municipal de Pacatuba. Ele quer resolver esse problema na Pavuna, inclusive em toda Pacatuba, passando por cima do poder, aonde nós podemos rever isso. Porque uma pessoa da comunidade, que a gente, com todo respeito, a gente sabe quem se diz presidente da associação, que ele não é presidente da associação ainda, mas, como eu disse, rapaz, se a gente se unir, a população, os vereadores, representantes, é mais fácil resolver isso. Mas ele botou na cabeça que ele só vai resolver, e aí deu um tumulto danado no escritório da Cagesta, onde é um escritório ele não é um escritório para resolver isso, é um escritório comercial. É isso. E eu vejo assim, eu andei no fórum, eu queria pegar, para isso eu pegava, eu queria falar ao presidente também, presidente, que eu queria pegasse eu queria uma parte pois não, eu queria pedir ao presidente que nós solicitássemos do fórum ou o documento que foi determinado, né, seria uma ação pública, ou só a determinação da juíza, que é onde ela suspendeu o pagamento da água da Pacatuba. Se ela também suspendeu o pagamento da água da Pavuna e Gereissati, onde ele disse que é o município que não era para pagar. Então ele está dizendo para o povo que tem que ter uma devolução do dinheiro que foi pago esses anos passados, que não era para pagar. Então o povo está lá no escritório, o rapaz lá está perturbadinho. O rapaz, meu amigo, eu não posso dar esse relatório. Aí o pessoal vai dizer, rapaz, procura ele lá, quem está dando relatório é ele. Eu não, o cara da CAGES, né? E eu acho que nós devemos tomar uma providência, tomar frente dessa questão, para a gente esclarecer melhor a comunidade. Inclusive, eu até peguei o exame da água de janeiro, fevereiro e março. Nessa questão, realmente a água da Pavuna ela não é adequada para o uso humano. Ela está constatando que não está boa. Mas nessa época, janeiro, fevereiro e março, houve um concerto da rede, onde estourou uma parte do esgoto, e quando a máquina cavou o buraco, ela quebrou o cano da água e misturou os dejetos do esgoto com água. Aí foi para a residência tudinho. Está entendendo? Exatamente em janeiro, fevereiro e março, eu acredito que a água está inadequada para o uso humano, constata no exame, total, tudo, nada presta ali. Mas vai para o exame de fevereiro e março, abril, maio e junho. Esse que é outro resultado, porque da forma que o resultado de janeiro, fevereiro e março, com certeza a gente entrasse, não tem direito também de pagar aquela água, porque inclusive eu ia até trazer o exame, eu esqueci, eu me saí do carro para atender uma ocorrência lá, e está dentro do meu carro. E como era emergência, eu vim até de Topic hoje, e eu ia trazer para os senhores verem aqui o exame, mas na próxima sessão, eu vou dar o exame, a cópia do exame para cada um, para você ver a qualidade da água da Pavuna. Os procedimentos, todos eles, da cólica fecal, como é que chama, cólicos fecais, né? Cólicos fecais, todos, talvez 15, não tem um resultado positivo. É o resultado de janeiro, fevereiro e março. Mas aí tem março, abril, maio e junho, que vai sair agora.
que pode já ter sido resolvido. Porque normalmente foi uma mistura de água com fezes mesmo. Lá foi a máquina que quebrou 2 canos e a água subiu e foi para as caixas d'água do pessoal que ali mora. Eu vejo assim, como ele disse que a Câmara passada não resolveu e a Câmara atual não vai resolver, eu acredito que nós temos que dar uma resposta, porque nós na qualidade de representante do povo do Pacatuba e nas nossas localidades especialmente, nós não podemos deixar que uma pessoa só, no ato, numa questão dessa, ele venha denegrir a imagem dos vereadores e a gente está sendo cobrado da comunidade para que se resolva, e como ele continua, inclusive eu até perguntei de ele vir aqui, desapareceu também, eu não sei porquê, mas é importante que nós tomemos a frente e que a gente dê uma resposta para a nossa comunidade. Eu queria deixar aqui a parte com a vereadora, que ela, inclusive ele foi uma pessoa que trabalhou com ela, né? E essa questão da água da Pacatu foi exatamente nessa época que eu não estava aqui. Mas eu queria dizer também que na época que eu não estava, eu peguei um procedimento desse, um exame desse da água da Pavuna e da Pacatuba. Eu sei que foi feito 22 procedimentos e tinha 17 inadequados para o uso humano. E a Pavuna, nessa época, tinha feito 12 procedimentos e apenas apresentava um inadequado. E eu queria dizer que foi na época que foi suspenso o pagamento. Mas agora não. Eu sei que dos 3 meses a coisa não está bem. Ninguém sabe os 3 meses atual. E quanto à determinação da juíza, ninguém sabe se ela determinou o município ou só a Pacatuba e a Manguba. Ele disse que foi todo o município, menos o esgoto. Já que o esgoto não adianta dizer que a Pavuna não paga esgoto, que também não tem cobrança, porque não está bem. Eu queria dar a parte à vereadora, que ela pode ter as informações melhor, porque eu não estava nesta casa quando foi determinado esta questão. E que a Vossa Excelência, né, encaminhasse uma solicitação, né, ao fórum, pedindo esse processo, para que a gente possa. Eu analiso nessa questão. Se o Fábio coloca a questão que a Câmara passada não resolveu, se o documento vier dizendo que a Pavuna não era para pagar água, aí eu acho que a Câmara vai ter, acho que ficou omissa também de não ter ocupado esse processo. Porque se determinou para a Pavuna não pagar, eu acho que já começa a dar razão, Fábio, na Câmara, ou algumas pessoas que representavam o bairro, que não discursam por isso. É isso? Vereador. Porque é muito mais fácil ter resolvido na época do que pegar uma devolução do que foi pago agora. Não é isso? Então, eu acho que nesse momento, hoje, a partir de agora, eu acho que essa Câmara ela vai se interessar para acompanhar os problemas dos bairros, principalmente quando se trata de um assunto desse. E muito obrigado.